da internet, professor Davidson de volta, e hoje vem trabalhar um tema importante na República Nova do Brasil, a República Novíssima, na Novíssima República, certo? Que aparece ali depois do fim do regime militar brasileiro em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, sua morte, né? E quem assume é o maranhense José Sarney, que fazia parte do Arena, partido do regime militar brasileiro, certo? Aí depois vem o Fernando Collor de Mello, que vai ser impeachmentado, e o seu vice, Itamar Franco, assume. Então, nesta aula, a gente vai ver esses três personagens da história novíssima do Brasil. Por enquanto, e se você quiser continuar assistindo os vídeos, os melhores vídeos de história do Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho, não esqueça. Tem que ativar esse sininho, tá certo? Dê um like no vídeo, tá bom? Depois compartilha, pode comentar à vontade, tá certo? Ajuda aí o professor Davidson, o lembrador, the reminder. Vamos lá? José Sarney vai governar de 1985 a 1990. Tá ali com o seu bigodinho. Nunca tirou, sempre com ele, tá? Do partido PMDB, Partido Movimento Democrático Brasileiro, tá certo? Bom, ele tinha uma desconfiança, a galera tinha uma desconfiança em relação a ele, porque ele fazia parte do Arena, né? Acabei de falar para vocês, era do regime militar. E como estava tendo a abertura, e ele agora é o responsável por isso, por redemocratizar o Brasil, então a galera estava com o pé atrás. Aí ele vai fazer algumas coisas para tentar melhorar essa imagem aí. Vai fazer um tal de emendão logo, né? Uma prévia da nova Constituição de 1988. Isso foi em 85, logo quando ele entra, né, para ver se aumenta a credibilidade, né, que estava bem baixinha. Bom, então o que ele faz? Decreta eleições presidenciais que seriam restabelecidas, diz logo, vamos voltar às eleições diretas para presidente, né, para o executivo, tá bom? Voto para analfabetos, liberdade partidária, incluindo o PC e o PCdoB, os partidos comunistas, certo? Que em tempos atrás não podiam exercer, tá certo? A sua liberdade política, liberdade sindical, tá bom? Convocação de Assembleia Nacional Constituinte. Para quê? Para fazer uma nova Constituição. Essa convocação foi em 1986. E aí vai começar em 87 a elaboração da Constituição. Em 88 ela está pronta e vai ser promulgada, certo? Aprovada. Depois de votação e mais votação e muita discussão no Congresso Nacional de todos os seus artigos, tá certo? Vamos lá. Sucessão de planos econômicos. Vai ser um plano por ano. Impressionante. Um plano econômico por ano, porque a inflação ela não baixava, tá certo? Ele vai herdar uma inflação alta do regime militar, um endividamento externo do regime militar. O regime militar deixou o Brasil às traças, só bagaço. Fez um monte de obra, tudo com dinheiro dos outros. Aí deixou a bomba pro Sarney, tá certo? Tá. Plano cruzado. O primeiro plano, em 86. Entrou em 85, 86 fez o primeiro plano. O seu ministro da Economia era o Dilson Funaro, tá? 1.000 cruzeiros foi transformado em um cruzado. Transformou a moeda. E vai mudar de moeda aí. O Brasil só ficava mudando de moeda para ver se diminuía a inflação. Mas nunca deu jeito. Só o plano real, tá? Congelamento de preços. Congela o valor de todos os produtos do Brasil, tá? Para não aumentar, para conter a inflação. Só que ao mesmo tempo, há o congelamento de salário, certo? Bom, aí tem um gatilho salarial, reajuste automático após a inflação de 20%. Quando a inflação atingia 20%, o salário aumentava 20% também, né? Sucesso inicial, muita adesão popular, a galera gostou, certo? Criou as fiscais do Sarney, tá aqui o brochezinho. Distribuiu o broche no Brasil inteiro. As mulheres pregavam aqui, na camisa, na blusa, e saíam nos supermercados, andando, olhando os valores, né? E o Sarney diz, tá congelado o preço está congelado, não pode subir. Se a senhora entrar no supermercado e ver que eles estão etiquetando lá com novos valores, denuncie. Tá? Eram as fiscais do Sarney. E a mulherada se achava naquele tempo ali, as senhoras de casa, né? E denunciava pra caramba, tá bom? Explosão do consumo, ou seja,
começaram a consumir bastante, maior do que a oferta. Quando o consumo, quando a procura é maior do que a oferta, eita, lá vem, né? A lei da oferta e da procura. Aí o preço sobe. Não tem jeito, né? E teve uma crise de abastecimento, a galera pagando o ágio, né? Opa, eu vou dar 100 cruzados aqui, para você segurar. Quando chegar a mercadoria aí, você guarda para mim tanto saco de arroz, de feijão, 1 litro de óleo, tal. Segura, né? Dá o dinheiro antecipado, é o ágio, vou pagar logo. Rapaz, isso aí gerou uma crise de abastecimento, a inflação vai subir, né? Houve a redução de exportações, porque não tinha, nem para o brasileiro tinha, imagina, para mandar para fora, tá certo? Então o negócio começou a dar certo, depois começou a dar errado de novo. É sempre assim no Sarney, né? Lança o plano, aí vá, dá certo, aí depois cai. Aí lança outro plano, aí dá certo, aí depois cai de novo. Tá bom? Olha aí, ó. Banco Central do Brasil, ó o JK na moeda. JK, a gente começa de longe, hein? 100 mil cruzeiros foram transformados em 1.000 cruzados, né? Nessa transição aí da moeda brasileira. Então, bora lá. Previsão de privatizações que não avançaram, né? Ou seja, apenas um esboço de privatização que não houve, na verdade, no Brasil, e só vai haver a partir do Fernando Collor de Mello. Depois o FHC vai ser o símbolo da privatização no Brasil, né? Moratória da dívida externa, parou de pagar a dívida externa no Brasil porque não tinha mais dinheiro e os juros estavam altíssimos, né? Dívida externa, que a galera lá de trás, ó, fumou o Brasil. O JK e os militares. Os militares passaram 21 anos no governo, só pedindo dinheiro emprestado para os outros. Para os Estados Unidos, no caso, né? Contexto de Guerra Fria, facilidade de pegar empréstimo, que ó, que beleza, hein? E aí, ó, fumou o Brasil, de tanto pedir dinheiro emprestado, tá? Novembro de 86, eleições para deputados e governadores no Brasil, tá? PMDB foi o grande vitorioso, por causa do plano cruzado, que no momento da eleição, o plano ainda estava até legalzinho, né? 22 governadores e 54% dos deputados, todos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, em que o Sarney agora fazia parte. Bom, plano cruzado 2, 86 ainda, no Dilson Funaro. Já vem outro plano, que o outro baixou, né? Então bora lá. Liberação parcial do congelamento de preço. No outro tinha congelado, agora liberou um pouquinho. Aumento de 80% do valor dos automóveis. Pronto, e agora? Que plano é esse para melhorar o povo? 80% do valor dos automóveis? Como é que vai comprar um automóvel agora, hein? Aumento de tarifas públicas, luz, correio, telefone. Pense num plano bom, tá? Aumento de impostos para cigarros e bebidas. Lascou tudo, né? Volta da inflação. O ministro Funaro vai cair. Mas também com um plano desse aqui, tem que cair mesmo. Tem que cair, gente. Oxente, voltou tudo contra os brasileiros, contra o povo. Não, aí não dá certo. 87, instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Agora vai começar a fazer a Constituição, né? Vão começar a elaborar a Constituição. Ulisses Guimarães era um dos líderes, presidente da Assembleia Legislativa do Brasil. Tá bom? Plano Bresser, 87. Bresser Pereira é o ministro da Economia. Outro plano. Novo congelamento de preço e salário. 3 meses. Tudo congelado. Alta de impostos. Eita, lascou, hein? Fim de reajuste salarial automático. Piorou as coisas. Assim não dá. Porra, Bresser. O que é isso, moço? Para com isso. Retomada das relações com o FMI. Fim da moratória. Opa, voltou a pagar a dívida externa. Tinha parado lá atrás. Agora voltou a pagar, né? E agora pode pedir dinheiro emprestado de novo. Né? Essa beleza, né? Que beleza. Fracasso. Volta na inflação. Oi? Muito alta? Demais. Muito mesmo. A inflação... Nossa, a inflação era de 200, 300, 400%. A inflação chegava a níveis altíssimos, tá? Queda vertiginosa da popularidade do governo, do Sarney, tá? Então, 87, a popularidade... Eita, produção. Tá me atrapalhando assim, hein? Queda da popularidade do Sarney estava baixinha, lá no piso, tá certo? Outubro de 88, nova Constituição. Agora apareceu uma coisa boa do Sarney. Constituição cidadã promulgada, tá certo? Eleições diretas e secretas, em votos em todos os níveis, né?
vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador, presidente da República, tá? Presidente, 5 anos para o Sarney, 4 para os demais. Sarney é esperto, hein? Mas fez só se lascar, ficar mais tempo ainda. Voto facultativo para os analfabetos e menores de 16 a 18 anos. O que é hoje, né? Eleições para cargos executivos em 2 turnos, certo? Depende do tamanho da cidade. Habeas corpus, não é corpus Christi, é habeas corpus. Fim da censura, que beleza, não tinha censura ainda. Em 88? Caramba, não é possível. Tá? Direito de greve, opa, muito bom. Né? Greve é de acordo com a lei. Tá? Férias com adicional de 1/3 de salário, beleza, hein? Beleza. Multa de 40% do valor do FTS em caso de demissão sem justa causa. Que beleza, que beleza. Isso é para os funcionários que são contratados com carteira assinada, né? Que foi criada lá pelo Getúlio Vargas, tá bom? Na era Vargas. Licença maternidade. Mulherada, beleza, hein? 120 dias e paternidade, 4 dias só? Mas não é possível, ele fica 4 dias sem dormir e depois a gente volta para trabalhar assim do nada? Não, ainda bem que aumentou um pouquinho, hoje são 15, mas também não dá nada, né? Seguro-desemprego, lembra? Quando você é desempregado, você é demitido da empresa, você recebe ali por um tempo, né? O salário. Racismo, crime inafiançável, que bom, muito bom. Por isso que é chamado de Constituição Cidadã, porque tem direito dos índios, né? A questão do racismo agora se torna um crime inafiançável. Se você cometeu o racismo, você não paga fiança. Não tem como pagar fiança. É proibido, vai ficar preso, se lascar. Plano Verão, 89, 8 planos. Quem é agora o Maílson da Nóbrega. Pensa um cabo para ter ministro da Economia, é José Sarney, né? Mudou a moeda. Cruzado vira cruzado novo. Pelo amor de Deus, o que isso vai surtir, hein? Novo congelamento de preço. Abertura capital estrangeiro. Neoliberalismo. O ensaio do neoliberalismo no Brasil, hein? Abertura para o capital estrangeiro. Mas o JK também já tinha feito isso aí bastante. E o regime militar também. Porque o setor estratégico no Brasil durante o regime militar era todo na mão das multinacionais. Tá certo? É só assistir a aulinha de regime militar no Brasil que está aqui no meu canal que você vai ver, né? Sem efeitos, volta da inflação 1.782% ao ano em 1989. E pensa numa inflaçãozinha, né? Você pensa que é um ano, né? Perto da Revolução Francesa, que foi em 1789. Mas não é um ano, é uma inflação, 1.782%. Meu Deus do céu, o que é isso? Não tá errado? Não, tá certo, era isso mesmo. Insatisfação popular? Não, com a inflaçãozinha dessa aqui, também, né? Claro que vai ter. Por isso que essa década de 80 vai ser chamada de década perdida. Porque a primeira parte é regime militar, uma merda, né? A segunda parte é José Sarney. Outra, né? Shit. Então bora lá. Tá aqui, ó, a transição do 1.000 cruzados, vira 1.000 cruzados novos. Agora são novos, né? Pelo menos agora ficou novo, né? Imprimir mais moeda, mais dinheiro, gastar mais dinheiro na casa da moeda, né? Beleza. Sucessão de Sarney, 22 candidatos, eleição de 1989. Galera, até Silvio Santos estava nessa eleição aí, tá certo? Tá aqui, ó, Lula, FHC, né? Maluf, Orestes Quércia, Fernando Collor de Mello. No segundo turno vai dar Lula e Fernando Collor de Mello, certo? Esse aqui representando a modernidade do Brasil, jovem, bonito, atlético, tá? Caçador de marajás. E o Lula, uma imagem de sujo, cabeludo, barbudo, comunista, radical ainda com as ideias que ele tinha naquela época, né? A galera com medo de de tornar o Brasil um comunismo, mas ainda teve muitos votos, ainda ganhou muito voto mesmo, né? E com a mídia todinha contra ele, né? Tudo apoiando o Fernando Collor de Mello, tá certo? Então começa o Fernando Collor de Mello, de 90 a 92, 2 aninhos, porque foi impeachmentado em 92. Tá? É o caçador de marajás, né? Marajá é aquela pessoa que trabalha, que não trabalha, mas ganha dinheiro no governo, por exemplo. Tá? Em discurso, Collor é igual o novo, é o moderno, é o jovem, vigoroso, trabalhador do Brasil, novas ideias, né?
Passado político pessoal e familiar ligado à ditadura militar. Eita merda, né? Aquela galera lá de Alagoas, né? Toda ligada ali ao regime militar, apoiadores, e agora tá dando uma meia-culpa, né? Dizendo que não era bem assim e tal, igual a Rede Globo, né? Aí cria o Plano Collor, o Plano Brasil Novo. Agora vai, né? Agora vai. Março de 1990. A ministra Zélia Cardoso de Mello, mulher do chicanismo naquela época. Mudou a moeda. Um cruzado novo virou um cruzeiro. Agora vai. Agora vai, viu, Belinha? Tá certo. O que ele fez? Confisco de investimentos até poupanças com valores acima de 50 mil cruzados. Ele arrecadou no Brasil por volta de 100 bilhões de dólares naquele período. Então toda a poupança que tinha acima de 50 mil cruzados, ele pegava o resto. Ele confiscou o resto e deixou 50 mil cruzados. Que não valia muita coisa não, tipo 5 mil reais hoje. Né? Então teve galera que tinha vendido fazenda, teve galera que tinha vendido casa, a galera que tinha aplicado todo o seu dinheiro na poupança, teve gente que cometeu suicídio, teve gente que fugiu, porque estava cheio de conta, o dinheiro estava na poupança, o Collor pegou. Prometeu devolver depois, em 18 meses, e acabou que não devolvendo mais. Até hoje está rolando na justiça. Quem está ganhando aí, está ganhando muito dinheiro, porque o juro de lá para cá não é pouca coisa não, tá bom? Infartos, falência, suicídio, penso, né? O cara recebeu a notícia dessa aqui, ele tinha 500 mil cruzados na poupança. Aí agora ele só tem 50 mil cruzados, aí começa a batida aqui. Aí cai, não tem jeito, né? Não sabe nem quando vai receber mais. Tá aqui, ó, o Globo. Collor bloqueia o dinheiro do povo. E pior, ele bloqueou de madrugada. Ele foi anunciar no dia de manhã. Covarde, hein? Se ele tivesse anunciado antes, todo mundo ia tirar o dinheiro. Aí, espertamente, ele confiscou de madrugada e de manhãzinha ele falou que ele já tinha feito isso. Né, numa apresentação em rede nacional, ao vivo, ele e a ministra da Educação. Educação não, a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Tá bom? Aumento de tarifas, facilidade para importações, isso faz parte do Plano Collor, beleza, hein? Além do confisco. Privatizações de empresas estatais, né? Iniciaram no governo Figueiredo, um decreto, iniciou no regime militar, né? Que a galera fala aí que nunca privatizou e tal, mas é doido para privatizar, criaram um decreto lá, redução de gastos públicos, né? Salários, aposentadorias e projetos sociais, demitiu muito servidor público nessa época, tá? Início efetivo do neoliberalismo no Brasil, um novo liberalismo no Brasil, tá? Objetivo, queda da inflação por meio da redução de consumo, tá? É a lei da oferta e da procura. Quando tem menos gente querendo comprar, o preço desce. Ele tirou o dinheiro da poupança das pessoas, para as pessoas ficarem sem dinheiro e não poder comprar, para o preço abaixar. Olha só a loucura, né? A loucura. Acaba é doido mesmo. Resultado: reduziu o consumo. Reduziu, ninguém tinha dinheiro para comprar mais nada, né? Reduziu a produção. Quem ia produzir se não tinha quem comprasse? Né? Gerou desemprego, gerou falência. Crise econômica sem precedente na história do Brasil. A inflação foi mais de 2.000%. Tá? 2.700 e tanto por cento. Desandou tudo. Deu tudo o contrário do que eles estavam pensando. Deu tudo errado. Tá? Plano Collor. Pedro Collor, irmão do presidente, faz graves denúncias na revista Veja. Né? Aí começa agora a acabar com a vida do homem, né? O esquema PC, corrupção, uso da campanha eleitoral de Collor, né, como caixa 2. Fez caixa 2 na sua campanha eleitoral. Aí o próprio irmão dele, o Pedro Collor, denunciou, né? Talvez não tenha recebido lá a sua pontinha e tal, né? Acabou denunciando, também não é besta. PC Farias, o ex-tesoureiro de campanha de Collor e peça-chave no esquema de corrupção. Tá aqui, ó. Olha o Collor, a cara do bicho. Tá nem valente, né? Tá nem valente. Olha lá. Mobilizações populares contra o Fernando Collor de Mello, os caras pintados na rua, né? Fora Collor, impeachment, fora Collor, a galera pintou, os estudantes pintaram a cara de verde e amarelo e saiu pra rua, né? Pressionar o Congresso Nacional a aprovar o impeachment de Fernando Collor de Mello. Certo? Foi aprovado. Não sei se foi por causa da pressão desse povo, mas foi aprovado, tá? Então o Congresso aprova o impeachment, o impedimento, né? Ele fica impedido de continuar o cargo de presidente da República.
Collor renuncia momentos antes, mas tem seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Renuncia, mas o Congresso já estava fazendo o processo de impeachment e continuou. Impeachmentou ele e tirou os seus direitos políticos por 8 anos. Depois ele volta com a cara de santo e ainda se elege. É impressionante como o povo brasileiro tem a memória bem curtinha, pequenininha assim, tá? Não entendo não. Caiu. Impeachment. Vitória da democracia. Folha de São Paulo. Discreto. Aí o vice assume, né? Itamar Franco. Vai ficar de 92 a 95. O tupete dele era a sua marca. Tupetão assim, ó. Né? Discreto, com passado honesto. Mineirinho, come quieto. Tá bom? Continuidade das privatizações. Continua no governo Fernando Collor, né? Colocou o salário mínimo em $100, importante isso aí. Dificuldades econômicas, inflação média de 40% ao mês, tá? Passa pelo plebiscito, né? Votando entre monarquia, parlamentarismo, república e presidencialismo, continuou o mesmo, né? Uma república presidencialista no Brasil, né? A galera aí doida por monarquia aí não passou, tá bom? Atitudes folclóricas, né, e tal. Ficou com as festas com a mulherada aí, sem calcinha e tal. Depois tem uma faixazinha aqui, ó. Filmaram lá de baixo, tiraram uma fotografia, né? Fusquinha, botou o Fusca de novo para rodar, né? Voltou a produção do Fusca em 1993. Meu pai até comprou um na época, verdinho, lindo. Cheiro de novo, Fusquinha bacana, né? Tá ele aí, ó. Retorno do Fusca, 94, 96. Carnaval 94, assediado pela pseudo-modelo e atriz Lilian Ramos. Pseudo-modelo é demais, hein? Eita merda. Então bora lá. Agosto de 93, FHC assume o Ministério da Fazenda. FHC, o Fernando Henrique Cardoso, que se acha o pai do real, né? Transforma 1.000 cruzeiros em um cruzeiro real. Vai começar a mudar. Agora a inflação vai ser controlada. Criação do URV, Unidade Real de Valor, aproximadamente $1. Certo? No começo o nosso real valia $1. A galera desandou comprar produto no estrangeiro, né? Julho de 94, início efetivo do Plano Real. Um RV é igual a R$1, 2.750 cruzeiros de reais. Redução de custo de produção de importados, que é para vir incentivar a importação, tá? Modernização tecnológica no Brasil, para fazer mais tecnologia, para produzir produtos mais tecnológicos. Queda da inflação, estabilidade econômica, ampla popularidade. E a dolarização. Por que dolarização? Porque já que o real valia R$1, valia $1, então a galera estava comprando muito dólar. Comprou muito dólar e guardava muito dólar no Brasil. Porque sabia, na verdade, que o dólar ia aumentar de novo. Que o real ia desvalorizar um dia, tá certo? Hoje, por exemplo, $1 é R$5 e tanto, né? Então, ao longo do tempo, o real foi desvalorizando frente ao dólar. E a galera foi comprando muitos produtos importados, né? Aproveitar, porque um real estava valendo $1. FHC vence eleições presidenciais em 1994 em primeiro turno. Por que o FHC vence as eleições presidenciais em primeiro turno? Porque ele disse que ele criou o real, que ele estabilizou a economia brasileira, salvou o Brasil e tudo, tá certo? Inflação brasileira, ano, tá? 46, 51, 56, 61, regime militar todinho, bateu 96 nos anos, tá? E aqui a porcentagem, como é que variou, né? Ó, saiu de Vargas, aí era Vargas, foi em Dutra, baixou, aí Dutra aumentou de novo, foi em Vargas, estava aqui, do Juscelino aumentou, desceu, depois aumentou de novo, João Goulart foi lá em cima, tá? Aí foi descendo o regime militar, descendo, depois foi subindo, o Sarney estava lá no teto, o Itamar lá no teto, e depois, quando criou o Plano Real, desceu vertiginosamente, né? E a nossa inflação ficou baixíssima. O governo Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 2002, ficou 2 mandatos seguidos no poder, né? Amparado pelo sucesso do Plano Real, é eleito no primeiro turno com 54% dos votos válidos. Fez um primeiro mandato razoável, com muita privatização para diminuir a dívida pública, mas na verdade não diminuiu. Os gastos públicos continuaram altos e ninguém sabe para onde é que foi tanto dinheiro. Por exemplo, da Vale do Rio Doce, né? Continuidade das privatizações em ritmo acelerado. Ele é o principal privatizador do Brasil.
fim do monopólio estatal do petróleo e das telecomunicações, vendeu todas as telecomunicações e parte do petróleo e parte da exploração do petróleo, manutenção de juros elevados para conter a inflação, avanço do MST nesse período. Tá? Movimento sem terra, avançou muito nessa época, em busca de terra. Choque com as forças policiais em Curumbiara e Eldorado dos Carajás. Muitos mortos que aconteceram nessa época, né? O julgamento está rolando até hoje aí. E criação do Mercosul, Mercado Comum do Sul, né? Aquela galera aqui da América do Sul fez um mercado comum, né, para poder melhorar a circulação de mercadorias entre eles. Até hoje rola esse mercadozinho aí, né? Não é igual um da Europa não, né? Mas tá bom. Tá aqui o Fernando Henrique Cardoso. Ao final do primeiro mandato, 99, a FHC consegue aprovar uma emenda constitucional implantando reeleição. Comprou vários deputados lá para aprovar isso aí, tá certo? Suspeita de compra de votos no Congresso, beneficiado pela emenda, FHC se elege com 53% dos votos. Na primeira vez foi 54%, na segunda 53%. Contra o Lula, né? Déficit público. Dívida interna aumentou 108 para 328 bilhões. Então nós estamos vendo aí na história que o JK, o regime militar e o FHC foram um dos que mais endividaram o Brasil. O FHC, frequentemente a gente vê nos jornais que ele tinha viajado para os Estados Unidos para pedir dinheiro emprestado, tá bom? Manutenção artificial da paridade dólar-real prejudica as exportações, tá? Porque a mercadoria brasileira fica cara, já que o real está elevado o valor, então a mercadoria fica cara, tá certo? Então dificulta a exportação, mas melhora a importação, mas é pior, né? Que a balança comercial fica desfavorável. Organização da sociedade, né? CUT, força sindical, né? Fim do governo de FHC, tá certo? O fim do governo do FHC é terrível. Tem a fome no Brasil, 300 pessoas morriam de fome por dia no Brasil, certo? Então ele não conseguiu aproveitar todo esse poder que o Plano Real deu a ele, né? Não gerenciou direito. E acabou que no final saiu assim desgastadíssimo, tá certo? Então beleza, gente. Se inscreva no canal, dê o seu like, comente, compartilhe com a galera, certo? Não baixe o vídeo. Continua aqui no lembrador para você receber os melhores vídeos de história do Brasil. Valeu, até abraço. Até abraço não, até mais.